O tema que nos toca tratar, dessa vez, né, dando continuidade a um tema que começou semana passada, ligado ao Natal desse ano. E a chamada é um pouco essa, né? Natal, renascer com Cristo. Seria essa a ideia, né? E essa ideia do renascimento, naturalmente, ela se coloca pelo acontecimento desses dias que a gente vai celebrar, né? Deus se faz homem, habita entre nós e nasce. E esse mesmo Deus, na sua vida pública, ele vai dizer o seguinte, são duas passagens que a gente toma aqui para a nossa saída, né? Nossa reflexão. Jesus respondeu e disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outra parte, fala o seguinte, aquele que não se fizer como criança não entrará no reino dos céus. Interessante, nosso Senhor prega, né? E fala duas afirmações contundentes. Quem não nascer de novo, quem não fizer como criança, não entra no reino dos céus. E a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, nos coloca a celebrar, desde o começo, uma data de nascimento de Deus feito homem, de Cristo. A gente vai reviver esse instante. E lembramos também que Cristo falava, né? Eu sou o caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então, ou seja, o nosso caminhar tem que seguir o caminho dele. A nossa vida, a vida dele. A nossa verdade se revela na verdade de Cristo, Deus feito homem. Então, o que ele vivenciou, a nós também, né, vem a cada de nós como um convite para a gente poder seguir as pegadas, né, pisar onde Cristo pisou. Eu falava semana passada, a gente lembra aqui, né, a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. Então, em parte, a gente tem que olhar para os fatos da vida de Cristo e buscar inspiração com a nossa própria vida. E nesse contexto, a gente parte das duas passagens para a gente poder realmente focar, né, essas duas atitudes espirituais que esse tempo nos convida a realizar. Que é exatamente essa situação do renascimento, pelo nascer que vem, e fazer isso como criança. Então a gente pode começar, né, antes de entrar nessa reflexão, notar que cada um de nós guarda na sua memória e na própria imaginação uma série de ideias acerca do que é nascer, do que seria renascer. E acerca do que é criança e do que seria ser criança. E a gente pode talvez revolver essas imagens essa noite, né, nesse instante, que nos possam, de modo a gente tentar entender o que eu posso me inspirar para daqui a alguns dias, né, entrar na atmosfera própria, que esse tempo, de certa forma, nos convida a entrar. E todo o processo de conversão, de metanoia, de readequação de si próprio, né? Aquilo que Deus sonhou para cada um de nós, o que Deus sonhou para cada um de nós? Um sonho santos e felizes. Então, o Senhor pensou em cada um de nós uma imagem final, projetou cada um de nós, desde sempre, né, para a gente poder existir aqui na Terra, imaginando-nos felizes e santos. Então, Cristo pensou numa imagem concreta, que é cada um de nós no céu, na plenitude da perfeição. E é por isso que Cristo, na Terra, fala, sede santo, como vosso Pai Celestial é santo. Sede santo. E eu sou o caminho, para nos ajudar a percorrer essa trajetória nessa vida que vai nos conduzir exatamente aquilo que Deus sonha para cada um de nós, que é a santidade. E ele fala, né, quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Quem não se fizer como criança não entra no reino dos céus. Então, são duas coisas interessantes, porque a gente pode achar que é pura poesia. E é uma verdade que tem a ver com aquilo que é necessário para a gente ser plenamente felizes. E como a liturgia nos propõe o renascimento, ou melhor, o nascimento de Cristo, como um momento a refletirmos, a celebrarmos também, né? E isso nos ajuda, nesse instante também, que a gente possa, talvez, né, nesses poucos dias que nos restam para chegar à data de Natal, né, buscar por onde, que atitudes minhas eu posso, talvez, né, nesses poucos dias que restam, e não só neles, para nos animarmos mais ainda, lembrando que nas festas mais importantes da vida de Cristo, a igreja não somente celebra o dia que é eleito para que aquela data seja comemorada, como se não estica aquela data por mais 8 dias, chamando-se aí a oitava. Então nós temos na liturgia católica a oitava do Natal e temos a oitava da Páscoa.
São as duas principais festas do cristianismo. A Páscoa é a maior festa porque é a redenção que se opera de modo consumado. Tudo está consumado. Mas no Natal já é o começo dessa história de consumação. E o Natal a gente celebra, né, hic verbo caro facto est. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa incorporação à história humana, que vai ser dividida a partir daí, incorporação com a nossa própria história de Cristo. Então o Natal é para celebrar realmente esse nascimento de Cristo para a humanidade e a nossa humanidade que nasce para Cristo. Então vamos pensar, né, algumas ideias concretas aqui. O que na natureza a gente percebe que Deus fez com que as coisas nascessem, né? A nossa vida, a gente nasce, né? O dia nasce, as plantas nascem, né? E os ciclos se renovam. Então essa renovação, né, aquilo que torna novo, tem a ver com o nascimento. Nesse contexto daquilo que é novo, aquilo que renasce, né, Cristo quando fala, né, que a gente precisa renascer pelo Espírito, e assim a explicação vai na sequência, ele fala para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não entrar no reino de Deus. Nicodemos fala, como eu posso nascer de novo sendo velho? Cristo fala, como é que você, que é um doutor da lei, não entende isso? O provoca. Ele fala, precisa renascer pelo Espírito, pela água. Então a gente vê, né, essa ideia do renascer, Cristo que nasce, e vou poder nascer com ele. E imaginar que o Natal, né, do ponto de vista espiritual, como cada um encara para si próprio diante de Deus, talvez nos faça, né, essa demanda, essa convocatória para que eu renasça também com Cristo. Então, nessa ideia, vinde a mim, aprendei de mim, eu sou o caminho, quer dizer, que eu me coloque também para renascer. E a gente pensa o seguinte, né, ele fala desse ciclo, né, um dia sucede o outro. Eu acho que a gente pode estar aqui, então, meditar um pouquinho e pensar quais são os próprios elementos que a gente pode aprender desse ato de renascer da natureza, né, das coisas, que possam nos inspirar. E Cristo fala, renascer pelo Espírito. Então, interessante, nós tínhamos falado várias vezes no Evangelho, né, a importância do perdão. O perdão é um restartar, começar de novo algo. E dá para a pessoa a chance de restartar mesmo, de começar, recomeçar. Então, o recomeço, a gente pode associar a ideia do renascer. E a gente, nesse contexto, podia imaginar, né? Quais são aquelas coisas que talvez, na minha vida, mereçam morrer para que eu possa renascer no Espírito. A gente começa, então, já a entender. Né? Eu falava semana passada, um pouquinho, né? Essa questão sobre o Natal, de 3 personagens. Falava dos pastores, e associava aqui a virtude da fé. Falava, no caso, dos magos, associava a virtude, né, da esperança, e falava do anfitrião de Maria e José, grávida, Maria, né, e falava da caridade e a virtude da misericórdia e compaixão. A gente podia pensar isso, essas 3 virtudes teologais, e essas 3 virtudes humanas associadas, né, elas fazem parte no dia a dia? Ou será que Deus nos convoca exatamente para renascer a partir delas? Então, renascer em matéria de fé, renascer na humildade, e talvez como a fé depende da doação divina, a virtude infusa, teologal, né, a gente sabe que, apesar disso, no nosso caso, né, ainda que a fé seja a virtude infusa, né, os nossos atos humanos podem facilitar a operação da fé na nossa vida ou dificultá-la. E a humildade teria essa virtude básica. A humildade que levaria a isso, reconhecer que eu dependo de Deus, né, que eu não sou autossuficiente. Então, essa ideia, né, como a criança, ou como aquilo que começa de novo, né, não pode ter ares, né, de maturidade ou plenitude. Por que não? É incompletude mesmo. E, de certa forma, a fé, o que é isso? O que é a fé? A gente lembra da fé, né? É a aderência a uma verdade pela autoridade de quem a diz. Porque nem sempre a minha consciência, a minha inteligência consegue captar, entender de pleno aquilo que é revelado. Mas eu sei quem revela. Eu confio que é o meu bem. Então eu vou aderindo. Como a criança, olha como Cristo falava da criança, né? Ela confia no que o pai fala, o que a mãe disse. Né? Ela não desconfia, não. Ela confia plenamente. Né? Ela se entrega àquilo. Como cada um de nós também exerce essa fé humana naquilo que nos dizem. Alguém falava, olha, na Tailândia hoje aconteceu tal fato. Poxa, a gente acredita. Agora, você esteve na Tailândia, você está vendo a Tailândia? Não, mas você confia. Então, a humildade
ela vai facilitar, portanto, digamos assim, a nossa abertura para a fé. E o ícone máximo dessa postura a gente nota em quem? Em Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Ele criou a baixeza, ela fala no Magnificat, né? Então, e ela tem a máxima fé, Maria. Faça-se em mim. Estou plenamente entregue. O que Deus quiser, faça-se em mim. Então, essa ideia da humildade que leva isso daí, né? Então, tem a ver com esse renascer, porque o renascer, no fundo, leva a isso. Ele tem que deixar morrer coisas de velhos para poder renascer, né? E renascer pelo Espírito, porque isso dá esse critério também do Evangelho. Então, no fundo, a gente tem que mortificar aquilo que em nós, né, não corresponde a uma revelação do Espírito Santo, a uma expressão do Espírito Santo. E o Natal leva a isso. E a gente podia eleger algo concreto. E falava, como é que a noite feliz pode criar toda uma vida feliz? Se a gente realmente acertar naquilo que eu devo fulminar e dar morte em mim, para que possa brotar naquela terra que ficou agora a partir daquilo, né, daquele joio que foi tirado, apta a receber um trigo. E é por isso que essa noite feliz, se eu me disponho de fato, né, a entregar para o menino que vem, que nasce, algo maior, algo melhor, é disso que vai se dar, né, essa preparação mesmo, né, do nosso próprio coração. Então a gente vai querer entregar, né, um terreno na nossa alma, onde eu vou cultivar uma atitude de uma virtude que vai facilitar a ação da graça na minha alma e que as virtudes infusas, portanto, possam operar a máxima eficácia aí dentro. Então a gente podia escolher, né, quais são as coisas que eu vou fazer, que eu posso imaginar, né, para ter um Natal diferenciado, para renascer. O que eu vou matar nessa noite? Para que possa surgir, renascer naquele espaço cedido por algo que não convinha, a virtude própria que vai alegrar nosso Senhor, que tem a ver com a imagem que Ele projetou da nossa existência, quando Ele pensou em cada um de nós a nos criar. E aí vamos ver, né, quais são as atitudes concretas, né? Onde é que me falta humildade? Às vezes eu não aceito que me digam algo que eu fiz errado. Às vezes eu não aceito a limitação que eu tenho. Às vezes eu não aceito as minhas tendências temperamentais, em que sentido que eu quero falar aceitar, né? Para poder educá-las. Se eu não reconhecer que eu sou irado, eu não me preparo para desenvolver da paciência. Se eu não reconhecer que eu sou muito orgulhoso, eu não me preparo para aceitar a opinião do outro. Então, eu tenho que reconhecer tendências temperamentais, reconhecer também defeitos, né? Isso já é um ato de humildade, que a humildade é a verdade, para poder preparar exatamente esse nascer, a versão minha, mais próxima daquilo que Deus sonhou que eu fosse. Deus nos sonhou felizes, plenos, santos. Então, por isso que eu tenho que renascer, quem não nascer de novo, eu tenho que nascer de novo a cada dia. E o próprio ciclo da vida que Deus nos deu, o ciclo do que nos envolve, toda a natureza, é para nos facilitar isso. A gente dorme e acorda. É para renascer. Então, a cada dia, eu tenho que saber o que? Limpar, né? Fazer aquela... tirar um monte de porcaria da nossa imaginação e memória que não vão nos ajudar. Né? Exatamente a virtude. Né? E mortificar aquilo que, de certa forma, nos detém, aquilo que é menos do que a gente deveria ser. Portanto, nos leva a uma felicidade menor também. Então, renascer, né? Essa ideia da humildade, né? Eu tenho que querer isso, né? E tem outra coisa curiosa na ideia do renascimento. A gente passa agora para a segunda figura, que é a da criança. O que a criança tem que Cristo coloca como exemplo? Quem não for criança não entrará no reino dos céus. E a criança, o que ela tem? Ela tem essa dependência, né? A gente já se julgar autossuficiente. A palavra criança, ela por natureza, ela tem que aprender a ser humilde, porque ela depende de tudo, de outros, praticamente. Ela não consegue se manter e sustentar. E se eu pensar no bebê, que é o caso aqui, mais fofinho ainda, fica essa percepção. É a única cria da natureza animal que, sem a atenção devida, em poucos dias morre. Vários animais mal nascem, já sabem se proteger, sabem buscar alimento. O humano não. E assim é a nossa condição. Então, fazer-se criança é colocar-se como tal na mão dos pais. Então, quando Cristo fala fazer isso como criança, é entender também que eu posso aprender o tempo inteiro. A criança ela está sempre funcionando porque ela quer aprender. O mundo inteiro ela interage com as coisas. Às vezes a gente acha que já sabe demais, já conheci, já tem experiência. A gente trava o processo, portanto, de abertura para o conhecimento.
E se eu trago para a chave do conhecimento, ora, Deus quer sempre comunicar coisas novas e quer me enriquecer a alma, não tem espaço na minha cabeça o que ele quer me revelar. Né? Ainda mais que ele quer falar da verdade. Muitas vezes o que está na minha cabeça é uma compreensão distorcida, equivocada ou incompleta sobre as realidades. São conceitos que não estão plenos ainda. Então, o nascer já pede isso, né? Deixar morrer algo para que possa nascer. E ser criança pede essa abertura. E Cristo fala as duas coisas. E no Natal, a igreja faz a gente pensar nisso. Deus, de certa forma, renasce. Nasceu o Salvador. E a cada ano se renova. Por isso, no dia de nascimento. E é uma criança. Está ali, inerte. Bom, a gente falava outras figuras também, né? A gente lembrava a questão no caso dos magos. E falamos semana passada que o mago vive um desprendimento. Ele tem que desprender-se de seus planos, seus projetos, de seu tempo, para poder percorrer uma trajetória em busca do menino. Na nossa vida também, né? Quer dizer, eu tenho essa disposição de entregar parte do meu tempo, por exemplo, para a vida espiritual, para a formação espiritual, para buscar a Deus. Realmente eu arrisco o meu tempo, eu invisto, eu gasto para isso. Eu gasto recursos, eu corro riscos. Eu busco orientação, como eles buscaram até a corte de Herodes, sobre onde é que vai nascer o rei dos judeus. E depois o ato que eles têm de adoração, depositarem bens próprios, né, que eles tinham como algo caro, algo valioso, para aquela criatura, aquela criança. E além disso, eles se prostraram, eles adoraram. Então, desprender-se também da postura de reis, de senhores, e colocar-se na posição de servo. Volta aqui a ideia da humildade também, mas se desprender-se, portanto. E é curioso, porque muitas vezes a pessoa que não se desprende, que não depõe, né, outras coisas que ela julga tão importantes, né, para olhar para essa criança, para colocar-se como servidor, ela não consegue entender o que é o Natal. Ela não capta tudo. E a gente é levado muitas vezes pela atmosfera, que eu chamo muitas vezes neopagã, a querer do Natal a festa, roubando a cerimônia própria do anfitrião, escondendo o anfitrião. A pegar as guloseimas, a comida agradável, lembrando, melhor, esquecendo, né, de quem é o aniversário. É curioso, né? Porque era para a gente estar voltado o tempo inteiro na ceia de Natal a pensar em Cristo mesmo, agradecer a Deus, a celebrar. A nossa alegria com nossos familiares era para ser por isso. O Salvador nasceu. Deus nos ama. Deus se fez homem. Para cada um de nós aqui isso é importante. Né? E a gente acaba, às vezes, esquecendo disso. E celebra, claro, pelo encontro familiar, pessoas que a gente gosta, a gente ama. Mas é para amar em Cristo as pessoas. E no fundo, isso, então, fazer esse criança, nesse contexto, que a gente buscasse, talvez, a capacidade, né, de entrar, vou chamar assim, de fantasia, porque a gente acaba, às vezes, tratando isso. Né? Mas, no fundo, é o seguinte, é como se a criança, ela realmente, quando ela entra com a imaginação dela no mundo, ali ela se projeta. E Deus queria que a gente talvez usasse nossa imaginação para a gente se projetar dentro do presépio, para ver Maria, José, colocar-se ali mesmo, vivenciar. E a gente é tão adulto que a gente não se coloca nesse papel. Mas eu tenho que ser criança também para ganhar essa presença própria que é típica do Natal. Colocar-me no presépio. Nos comove uma criança que simula Maria, outra criança simula José e outro bebê. Né? Mas era realmente para a gente poder, talvez, se entregar, né? Depositar nas condições de adultos, pessoas com tantas preocupações tão relevantes, e se entregar a vivenciar essa situação. São Francisco de Assis, que vai criar essa tradição do presépio, vai fazer com que ela expanda-se por todo canto. Saber que tão bem faria para as almas isso. E assim foi. E a igreja recomenda que a gente viva o presépio também, até por isso. É aquela cena. Porque nos ajuda a imaginação a recriar e a memória a vivenciar aquilo que aconteceu tempos atrás. Se a gente o faz somente com essa perspectiva, naturalmente a gente vai ter uma experiência nova. Várias empresas hoje que trabalham nessa lógica da economia de compartilhamento, Uber, Airbnb, etc., né, que fazem, no caso, hospedagem, transporte e outras mais, né, elas convidam a gente a viver essa experiência, porque a experiência me coloca na pele de uma situação nova e a parte eu consigo vislumbrar outras realidades. Quando o Cristo fala fazer isso como criança, tem que entrar na pele de criança.
E a criança, se ela vê também outra criança, ela busca ressonância, ela entra em ressonância. Então, talvez, até para eu entender o que acontece no Natal, entender Cristo, mas eu posso, talvez, voltar à minha própria época de criança e me colocar no presépio dessa forma. Olhar para aquela cena. E Deus me transporta, deixa um portal, vamos assim, pela imaginação, imaginário, até o portal de Belém, que a gente deve estar nessa noite também. Então, nascer de novo. Eu tenho que querer nascer. Eles falavam para Nicodemos, nascer pelo Espírito, pela água. Nós somos batizados. Então, nós temos o dom de Deus pela água do batismo, temos o Espírito Santo, portanto, incorporado à nossa alma, que a gente possa exatamente dar esse salto e colocar a imaginação, santificar a imaginação, colocando-a a trabalho, a favor da nossa fé. E vamos pensar aqueles 6 magos também a caminho de Belém, não sabiam onde seria, que imaginavam como poderia ser esse que vai nascer. Então, naquele tempo, naquela trajetória, iam realmente gastando tempo seus, favorecendo que a própria imagem que eles especulavam como poderia ser, lhes facilitasse. Eles sonhavam com isso. Então, também, é ideal que a gente buscasse nesse contexto, o que possa me ajudar a sonhar com Cristo que nasce. E também um dos fatos que a gente pode buscar daqui até o dia de Natal, quiçá, é pegar textos que nos facilitem exatamente essa operação imaginária de reconstrução. Aí eu vou realmente trazer, eu vou colocar uma criança que lê um livro de ficção, e coloca a imaginação a trabalhar. Só que no nosso caso, o mais interessante é que não é uma ficção, é uma realidade. E até outro ponto curioso, a gente às vezes confunde a realidade mais sobrenatural, o mais importante da história humana, com a ficção. E é por isso que talvez a gente também acabe perdendo um pouco aí, A gente, às vezes, quando quer colocar a imaginação para esses fatos, a gente acaba tratando como um conto de fadas. E não é. É a realidade mais substancial que existe. Então, assim, a gente tem que olhar também, E aí, então, fazer isso como criança é entender que eu, nesse contexto, eu tenho que saber que é muito maior do que eu, e não ao contrário. Quando eu trato como uma ficção, como uma historinha, eu me coloco maior e acima daquilo. É exatamente o oposto. O fato que nós estamos tentando construir no presépio é muito superior, muito maior do que a nossa capacidade de compreensão dele. Uma vez eu assisti a missa numa igreja aqui em Fortaleza, São João de Itauape, e lá tem um crucifixo muito bonito, imenso. E na hora me veio assim, na imaginação, como se tudo naquela igreja fosse imenso, É um altar gigante. Porque a gente às vezes vai para a missa, por exemplo, e trata a missa como algo menor do que nós. E a missa é muito maior do que nós. Cada parte da missa, o alcance dela é muito maior. E, de fato, isso aqui é o real. Como tudo que se refere a Deus na nossa vida, a gente aprende na teologia que é analógico, ou seja, algo diz o que é, diz muito mais do que não é, porque tudo que se refere a Deus, as palavras que a gente usa para falar de Deus são sempre elas opacas, são pequenas, diante da grandeza da imensidão divina. Tem que entender que a minha própria experiência diante do Natal, pode ter certeza, é sempre menor do que poderia ser. O que representa o Natal, o que acontece ali, naquela gruta. E vem em modo discreto como acontece. Então, por isso que meu próprio esforço nesses dias, para me colocar ali, eu tenho que realmente buscar essa força, essa assessoria da imaginação, e sabendo que, ainda assim, eu vou ficar muito aquém do que aquilo é, da realidade mais substanciosa que há. Por isso, a gente deve também pedir. E um dado da criança, a criança, ela pede ajuda sempre que ela precisa. Muitas vezes eu já pedi a Deus, Senhor, me faz entender o Natal, me ajuda a me preparar. A petição é típica da criança, ela pede a lua, ela vê o pai, ela pede o que tu quer, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, me dá aquilo. Então, Cristo fala que quem não for criança não vai correr nos céus, porque quem não for como criança, às vezes um adulto, julgar autossuficiente, ele não pede. E outra frase de Cristo, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e se abrirá a porta. Buscai e encontrarei. Ele pede essa atitude pedinchona, essa atitude de quem está em busca de algo concreto e pede. E nosso Senhor fala, aquele que o filho lhe pede um pão, lhe dará uma cobra, muito mais nosso Pai Celestial. Pedir, pedir, pedir. Então, veja, fazer-se criança saber pedir.
A gente fala, eu sou criança diante de Deus, eu peço a graça para entender o que é o Natal. Eu peço a graça da conversão. O Senhor me converte, me muda, me faz renascer no espírito. Então, essa ideia também, né? E é por isso que, se a gente realmente faz esse esforço, a graça divina não nos faltará. Não nos faltará. E é por isso que a noite feliz pode realmente impactar e fazer, a partir dela, uma vida muito mais feliz. Porque as coisas vêm. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que enviou à terra para nos servir, para nos amar, não vai ajudar tudo mais que a partir desse penhor, que é o próprio filho aqui, né, ele se compromete mais ainda. E Cristo fala, né, que veio para interceder, beijo do Pai por cada um de nós. A terceira personagem que eu falava semana passada, né, de trazer aqui, essa ideia do anfitrião, quem recebe Maria e José. E eu dizia, né, essa abertura para alguém que é desconhecido. E vai colocar Maria e José junto aos bens que naquela casa, com certeza, tem muito valor. Naquela sociedade agrícola, os animais de tração, os animais que dão leite, são, digamos assim, é a Ferrari e a BMW. Então, aquela família que cedeu aquele espaço, que não haveria na sua casa, né, onde mais comportar, provavelmente ajudavam outras pessoas também, como Maria e José, colocou esse casal junto aos bens mais valiosos daquela casa, onde da manutenção da família. Talvez teria se conduzido algo melhor, porque não tinha mais espaço em casa. De toda forma, a imagem do presépio traz aqueles animais ali também, que vão estar representados. E essa família, então, confiou naquele casal, usou da misericórdia e compaixão. E a gente usava essa imagem para pensar na caridade, no amor. Então, pensar criança, né? Estávamos numa celebração de Natal ontem, alguns que assistiram estavam lá também, e tinha várias crianças, né? E é interessante que uma das filhas do anfitrião era exatamente super serviçal. Então, as crianças tinham um carrinho para brincar, né, que simulava até uma BMW no jardim, e ela abria a porta para os entrarem, outras crianças entrarem, se divertir, sentar. Agora, o brinquedo era dela. Ela cedia para as outras crianças. Realmente ela era muito acolhedora às visitas que chegavam ali. Era bem peculiar essa criança. Mas, assim, a gente pode pensar que no nosso caso, né, e uma criança é engraçada, você pede para ela alguma coisa, né, outra comer um pedaço, dá um pedacinho, ela ficava assim, na dúvida. Eles falam, não, dá um pedacinho. O fato é que, de certa forma, a gente tem que entender, né, que quando a criança faz algo também, uma criança, eventualmente outra criança chora próximo dela, é mais fácil, eventualmente, que ela possa até perdoar algo. Né? Mas a gente fica comovido. Né? E, naturalmente, se eu me coloco na posição de criança, eu sou mais apto a que as pessoas usem de misericórdia comigo. E com Deus é igual. Quando nós vamos falar fazer-se criança, é que a criança, se ela faz algo errado, ela se machuca, ela logo vai em busca dos pais e se deixa amar. E a caridade diante de Deus é muito mais deixar-se amar do que a gente querer amar. E aí se aproxima aqui, portanto, um tema que, para a época do Natal, é importante a gente pensar. Fazer-se criança e, sendo criança amando a Deus, a gente reconhecer diante de Deus a nossa necessidade dele e as nossas faltas perante ele. É por isso que o Natal, assim como a época da Páscoa, é a época de buscar a confissão, o sacramento do perdão. Pedir perdão. Deixar-se perdoar é deixar-se amar. Reconhecer as próprias faltas diante de Deus, diante de outras pessoas e pedir perdão é um modo de amar. Pedir perdão é um modo de amar. Porque é exatamente querer o bem do outro, entregar para ele a possibilidade dele viver comigo. A caridade. E a caridade é o que enriquece mais o coração e torna a pessoa feliz. E a gente sabe, muitas vezes as famílias têm mágoas, né, guardadas, retidas, desencontros. E a noite de Natal é bom a gente pensar que é um momento para superar isso, preparar isso, portanto. Né? E refazer com a imaginação, né, como poderia ser melhor aquela relação. Quando a gente faz com a imaginação, a gente projeta, a gente faz um plano, estabelece um caminho para aquilo que a imaginação criou. Uma pessoa quer fazer uma forma em casa, ela imagina, desenha, e ela executa. Assim, em geral é assim. Vai fazer uma comida, ela imagina, contempla, aí executa. A gente tem que pensar também na relação com nossos familiares, tem que ser sempre melhor. Então, aquilo que ficou de mágoa,
E preparar que essa noite feliz, realmente assim seja. A quem eu preciso perdoar, a quem eu preciso pedir perdão. A caridade. E entre a misericórdia e a compaixão, ter perante o outro e que o outro possa ter perante mim. Porque o ato de misericórdia é típico de Deus. E cada um de nós precisa estar misericórdia para identificar-se com Cristo, que é misericordioso ao extremo. Então, o Natal, também é o caso da primeira versão. Não renascer pela água pelo Espírito, é renascer na misericórdia. Buscar essa atitude também. Então, por isso que pode ser uma felicidade que vai perdurar. Então, ao invés de deixar certos climas de afastamento, vamos ao contrário, vamos sair para o abraço. Como a gente estender a mão, ter iniciativa. Aquelas mágoas tolas, com uma coisa ou outra, para que me serve a mágoa? Para nada. A mágoa apaga a magia do Natal. Esse é o ponto. Então, para eu até perceber que os outros precisam e ajudá-los, se eu coloco a minha mágoa na frente, eu não vejo que aquela pessoa com quem eu estou magoado precisa de muito mais atenção e carinho do que eu. De ajuda, quiçá. E eu não dou, porque deixa a minha mágoa sem ter pouco. Então, nos convém realmente pensar, como é que eu vou trabalhar esse Natal para que essa noite feliz seja algo que possa repercutir para uma vida mais feliz. Então, conseguir dar esse salto, conseguir dar essa perspectiva, E aí, o contexto só de uma imagem para a gente lembrar que é o seguinte: nascer de novo, fazer-se criança. A gente fala em nascimento, a gente pensa logo na mãe. E falar em criança, mais ainda, a dependência total e plena. Maria. Então, para passar muito do Natal, aproximar-se mais e mais de Maria. Eu fazia, rezando um texto hoje, isso foi hoje, eu falei, nossa, que engraçado, agora que me caiu uma ficha, A gente pede 10 vezes ajuda para a mãe e pede uma para o pai. O Pai Nosso e Maria. É engraçado, Nossa Senhora apareceu várias vezes e estimulou, façam isso mesmo, façam isso mesmo, façam isso mesmo. A gente sabe que era a onipotência suplicante. Então, a eficiência da nossa petição, quando vai com Maria, aumenta. Então, é engraçado isso, São 10 Ave Marias, a gente pede socorro para ela. Aí, Pai Nosso que está no céu. E um glória. Então, pensar isso, renascer, a gente já pensa na figura da mãe. E Maria está lá no presépio, é quase que a figura central, principal. Não é porque o filho quer, Nosso Senhor quer. Mas é ela que está ali permitindo que aquilo aconteça. Ela deu o fiat dela. E ela fala, pedir. Pedir para ela as coisas. Então, ela apareceu várias vezes, Porque ela intercede. Basta lembrar que Maria, nas bodas de Caná, ela fala, eles não têm vinho. Ela só disse para Jesus Cristo. Cristo fala, mas mulher, o que tu ia ter a ver com isso? Na chegada da minha hora. Mas ela já determinou o que ela quer. Então ela já nem fala com Cristo mais. Ela olha para os empregados da festa, fazer o que ele vos disser. E milagre se faz. E como a mãe dele pediu, a mãe pediu, Cristo converteu 400 litros de água em vinho. A festa já meio caminho, indo para o fim até. É muito vinho, o pedido dela. E no final, nós nos ama com loucura, que ele nos entrega? Eis aí a tua mãe. Então, pensar no Natal também, se até agora a gente também não veio preparando esses dias, nessa correria, que é um Natal diferente mesmo, assim, especial, pede para Maria, que ela atue na tua alma, da tua família, das pessoas próximas. Pede para ela, daqui até o dia do Natal, e no dia de um modo especial do Natal, pede muito para ela também. Fala, pede, que é a mãe. Mãe, me ajuda. Estou todo sujo, não estou pronto. Minha alma não está legal. Me ajuda aqui. Recorrer mesmo, E assim, com certeza, a gente começa a trilhar outro caminho. Pensar que ela vai dizer, fazer o que ele vos disser. Vamos caminhar para Cristo. Mas ela vai falar, ele não se preparou bem para o Natal. E vai vir a graça. Muitas graças virão. Porque Maria é a medianeira de todas elas. Medianeira de todas as graças. Porque ela também é a cheia de graça. Então, para ter um Natal engraçado, enriquecido pela graça, é bom apelar para Maria. Então, vamos fazer esse esforço, esse empenho. E por isso que eu falava que essa noite, se a gente renasce e se faz criança, a gente se faz filho pequeno de Maria, que busca a mãe. E quem sabe por aí também a gente vai ter tudo mais, A gente vai ver essa experiência de modo especial mesmo, nesse ano. E assim vai ser. A gente vai sobreviver para contar o melhor Natal de nossas vidas até aqui. E se Deus quiser, o próximo, e o próximo, e o próximo. Será cada vez, cada um deles, um melhor que o outro.
até chegar o momento que a gente não vai celebrar já aqui, senão do outro lado